Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Nessa nossa videoaula, nós vamos explorar um pouco mais esse vasto universo da pesquisa científica, tanto numa abordagem a respeito da pesquisa qualitativa, das pesquisas empíricas, os modelos de formatação de trabalhos, como o artigo científico, o relatório técnico, e também discutir um pouco mais a relevância dos cuidados na hora de fazer os trabalhos científicos em relação ao plágio. Então, nós temos hoje convidados para a gente fazer toda essa discussão, pesquisadores que trabalham com a área, pesquisadores que já fazem as suas pesquisas. Então, a professora Ruth Leonard, professor Amarildo Herce e a professora Zoraide, juntamente comigo, que nós estamos à frente dessa disciplina. Eu acho que aí a gente pode, né, nessa nossa conversa aqui, porque, na verdade, é mais uma conversa sobre pesquisa, né, os formatos de pesquisa, tanto o tipo de ser artigo, se é relato técnico, né, a importância da pesquisa. Eu acho que aí a gente pode começar aqui um pouco com a professora Ruth, já, né, falando para a gente, porque a professora Ruth já trabalha na comissão de autenticidade, né, daqui da Unicentro, é a nossa professora ali da UAB, né, que faz toda a questão das nossas correções de texto, tal, dá todo o nosso suporte ali dentro da pesquisa, dentro da parte escrita. Eu acho que aí a gente pode começar com a professora e vendo principalmente a questão de uma elaboração de um projeto, da importância de uma boa pesquisa, ou do aluno já ter um passo para a pesquisa, ou desse relacionamento aluno e o professor, orientador, né? Acho que a professora pode dar um pouco para a gente desse passo, da própria experiência da professora ali dentro da UAB. A questão da pesquisa, normalmente ela é assustadora para o aluno. Quando o aluno recebe a ideia de que ele tem que fazer desenvolver um artigo, o que eu vou fazer, o que eu vou escrever? A primeira questão que se coloca numa pesquisa é a escolha do tema e que ele tenha um sentido válido. Não adianta querer discutir sexo dos anjos. Nós temos que ter uma coisa bem objetiva, alguma coisa que eu posso fazer e que eu posso alcançar, e o que eu posso fazer vai ser bem esclarecido depois nos objetivos, e eu tenho que levantar questionamentos. O que eu quero responder? O que eu quero procurar nisso aqui? Qual é o sentido de eu escolher este tema? E para que serve? Para nada. Não, ele tem que ter um sentido. E daí, nesse projeto, a primeira questão é a justificativa. Por que eu estou escolhendo este tema? E não pode ser alguma coisa assim, só porque eu achei mais bonito. Não. A justificativa tem que ser fundamentada. Ela tem uma razão de ser eu fazer esse tipo de pesquisa. Eu escolher esse tipo de assunto. Porque realmente um universo tão grande de coisas à nossa disposição, ele torna um pouco difícil essa seleção do que eu fazer. E outra coisa que a gente sempre se depara com um problema com o aluno é tempo. Não adianta fazer um projeto de pesquisa muito interessante, muito bonito, se eu não disponho de tempo para buscar os dados, para desenvolver a pesquisa e para resultar depois num texto escrito. Então, são coisas mínimas. O começo de toda a colocação com relação à pesquisa. Aí essa é a importância do projeto inicial, né? O pensar, o projeto, e o que eu saliento assim, enfaticamente faça esta averiguação junto com o professor. O orientador vai ter condições de dizer assim, aqui é um bom caminho, aqui não serve. Esse material já foi N vezes pesquisado, não levou a lugar nenhum. Então, essa seleção é muito importante.
para o pesquisador, para o aluno pesquisador e para o próprio orientador. O curso tem linhas de pesquisa. Dentro dessas linhas de pesquisa, nós já temos uma seleção do que fazer, do que escolher. Mas, mesmo assim, essas linhas de pesquisa são muito amplas. Elas abrem N possibilidades. E aí a necessidade desse pensar, desse pré-projetar o projeto. E uma coisa que tem que se ter bem clara, que todo o projeto de pesquisa, toda a pesquisa, ela tem que ser pautada pela ética, pela seriedade do pesquisador. Quer dizer, o pesquisador não vai fazer uma coisa aleatória, superficial. Ele tem que ter seriedade com o trabalho dele, com aquilo que ele está querendo pesquisar, é o comprometimento dele com a autenticidade do que ele vai apresentar, comprometimento dele com os colegas ou com a sociedade, porque no momento que o trabalho dele é publicado, ele tem um comprometimento com a sociedade. E, principalmente, a autenticidade do material apresentado. Ele não pode ser repetição de trabalhos já existentes e publicados. Isso nós vamos falar com mais calma depois, quando a gente falar na questão do problema do plágio. E aí a gente, dentro da pesquisa, que a gente vai colocar até para os nossos alunos no curso, a gente tem a questão do artigo completo e do relato técnico. Será que a professora poderia falar para a gente um pouco dessa diferença? O que seria o artigo completo, o que é o relato técnico, a diferença mais pontual entre os dois? Professora, se a senhora me permite, eu gostaria de fazer salientar uma outra questão antes de tratar disso aí. Que tipo de pesquisa vai ser feita? Nós temos um curso de especialização em que não se exige uma apresentação de um trabalho que é uma tese de doutorado. Os níveis de uma tese de doutorado, de um curso de especialização, os níveis de exigência são diferentes. Então, eu penso que nós temos que ressaltar duas coisas. O que nós estamos pedindo para o aluno? Nós estamos pedindo para o aluno que ele faça ou uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa empírica. Por ser só essas duas opções, vocês tiveram no livro da disciplina uma apresentação de diferentes metodologias. Eu penso que, se nós fixarmos nessas duas questões, que são aquilo que é mais acessível para quem não tem um tempo integral para estudar e para produzir, é seguir ou a pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa empírica. Qual é a diferença entre essas duas? Fundamentalmente, elas começam iguais. Um bom projeto, uma justificativa da escolha do tema e a questão da revisão bibliográfica. Buscar autores que trabalharam o tema, que trabalharam o assunto, autores renomados, reconhecidos, apresentar os posicionamentos desses autores, apresentar autores que divergem e dar este encaminhamento. Tanto a bibliográfica quanto a pesquisa empírica precisa desse referencial teórico. Logicamente que os autores vão ser de acordo com a escolha do tema. Bom, decidida esta parte, vou fazer uma pesquisa bibliográfica, fazer um artigo, pesquisa empírica. Estava comentando antes com o professor Amarildo a questão da pesquisa empírica.
às vezes a palavra empírico fica meio assustador para o aluno, né? Vamos falar assim, uma pesquisa de campo. O aluno vai buscar em fontes as informações que ele precisa. O professor Amarildo ainda comentou comigo que nas ciências sociais são denominadas fontes primárias e fontes secundárias. Fontes primárias é quando o pesquisador vai entrevistar, por exemplo, um grupo de pessoas para saber respostas àquelas proposições dele. As fontes secundárias já seriam pesquisas em arquivos, em entidades, em uma cooperativa, né? Isto é, ele pega material que já está produzido, então é uma fonte secundária. Qual é que vai ser a diferença entre o artigo e o relatório técnico? Aí que vem a questão. O relatório técnico, o nome já diz, ele é técnico, ele tem que ser preciso. O artigo, ele é mais subjetivo. Ele permite uma discussão com autores e uma emissão de uma conclusão, uma argumentação sobre a discussão com os autores, enquanto que na pesquisa empírica, principalmente na pesquisa quantitativa, ele vai ser exigido, e é essa segunda parte que diferencia o relatório técnico do artigo, da pesquisa bibliográfica, da pesquisa empírica, porque a forma de trazer os resultados são bastante diferenciadas. Mas a estrutura é a mesma. Tem uma introdução, tem o objetivo, tem uma contextualização do assunto, tem todo o referencial teórico em que o aluno está se baseando. Depois, a terceira parte, que seriam as discussões do material apresentado, é que vai haver a grande mudança. Então, professora, acho que é interessante essa questão da pesquisa bibliográfica, da pesquisa empírica. Eu acho que o professor Amarildo pode nos ajudar um pouco mais nesse universo da pesquisa empírica, da pesquisa quantitativa, né, onde a gente precisa, muitas vezes, seguir um determinado rigor dentro da estatística, dentro dos nossos métodos, para que a gente consiga ter resultados válidos, resultados que possam ser generalizados, né? E a gente sabe que, muitas vezes, dentro das ciências sociais aplicadas, a gente não consegue trabalhar com uma população ou com um experimento controlado, né? As ciências sociais têm essa especificidade por nós estarmos trabalhando com pessoas, né? Os experimentos, eles são difíceis de serem controlados. Afinal, a gente está tratando de pessoas, né, de comportamento de pessoas, né? E muitas vezes também, para nós trabalharmos com dados populacionais, a gente tem um grande problema, que é o custo dessa pesquisa, né? Então, a gente se usa da questão da amostragem. Então, existem vários procedimentos aí que a gente pode estar usando para validar esses dados, né? E para posteriormente, penso assim, que a gente pode estar direcionando duas formas de análise, né? Uma análise a partir de uma estatística descritiva mais básica e uma análise inferencial desses dados, né? Então, acho que a esse respeito, professor, o que você considera importante que o aluno siga, né, para fazer uma boa pesquisa quantitativa, para validar esses resultados, né? E que tipo de exemplos a gente poderia estar aplicando com os nossos alunos, exemplos de pesquisas que a gente poderia estar usando cada um dos métodos? Perfeitamente. Então, antes eu gostaria de cumprimentar os professores presentes, aos alunos que nos assistem pelo vídeo, né? Antes de entrar pontualmente nessa questão da definição de uma amostra, que seja uma amostra de fato representativa da população, tem alguns pontos interessantes, professor, se você me permitir, de traçar um comentário rápido, né? Primeiro, com relação à pesquisa quantitativa mesmo, né? O que é uma pesquisa quantitativa? Então, a pesquisa quantitativa é um estudo estatístico que tem uma capacidade métrica. O que é essa capacidade métrica? Se consegue, com um estudo estatístico, medir as hipóteses levantadas com relação a um problema de pesquisa.
Essa é a grande ideia, né, de um trabalho que faz uso de um método quantitativo, né? Então, fatalmente, o aluno tem que ter ciência de que, ao fazer uma pesquisa quantitativa, ele vai ter que trabalhar com números do início ao fim, né? Input number, output number, né? Começa e termina com números. Essa é a ideia básica de uma pesquisa científica. Com relação às fontes de dados, nós já tivemos uma explanada por parte da professora, né, que afirma que pode ser dados de fonte primária ou dados de fonte secundária, né? Na área das sociais aplicadas, de fato, professor Simão, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer trabalhos experimentais, né? Não que não seja possível, é possível, mas a quantidade é bem restrita quando comparamos as sociais aplicadas com outras áreas do conhecimento, né? Basicamente, as fontes que nós temos são primárias e secundárias, quer dizer, a chance de o nosso pesquisador, nosso aluno, ir a campo para buscar as informações ele mesmo, através de um questionário, ou a oportunidade dele conseguir essas informações de fonte secundária, que seria através de institutos de pesquisa, que seria através de órgãos públicos ou empresas particulares, de cooperativas, né? Nós temos bons exemplos de institutos que fornecem dados estatísticos que são renomados e confiáveis, né? O IBGE no Brasil, né? Nós temos o IPEA, que também fornece um banco de dados muito interessante, esses a nível nacional, estadual ou local, né? Municipal, né? No estado do Paraná, nós temos o IPARDES, que tem um banco de dados, que é o BDE Web, disponível para acesso, né, pela página do IPARDES na internet. E esse banco de dados ele possibilita um recorte muito detalhado também do estado do Paraná, seja individualmente pelos 399 municípios, seja por micro-região, por meso-região, ou de forma agregada com os dados apenas do estado do Paraná, né? Dentro da área rural, né, que eu acho que também é um foco interessante de se salientar, nós temos o DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná, onde há disponibilidade de um banco de dados muito interessante também com relação à produção agrícola, pecuária, né, com relação ao que se faz, ao que se produz, né, o que se movimenta, de certa forma, dentro da área rural do Estado do Paraná, né? Bom, uma questão interessante levantada pelo professor, agora sim sendo mais objetivo, é sim com relação à amostra, né? Nem sempre é possível trabalhar com a população como um todo, né? O que é a população? Seriam todos os representantes de um grupo, né? É o universo dos representantes. Esse trabalho com o universo dos representantes, às vezes, ele se dificulta pela amplitude, pelo número de representantes que compõem esse universo, né? A população brasileira já passou de 200 milhões de habitantes. Se eu for querer fazer fazer um trabalho levando em consideração essa população como um todo, fatalmente acaba se dificultando em muito o trabalho estatístico se for usar a população como um todo. Logo, a ideia de uma amostragem é nós conseguirmos um grupo menor, porém, esse grupo menor tem que ter a característica e o perfil de mostrar exatamente o comportamento da população. Aí, claro, né, dentro de métodos quantitativos, existe procedimento para identificar qual que é o tamanho ideal da amostra que venha ser uma amostra representativa, que venha a ser uma amostra que estabeleça uma confiança, que se estabeleça uma margem de erro, né, e represente, essa é a principal ideia da amostra, que ela, de fato, represente o comportamento da população como um todo, né? O interessante também dentro dessa questão dos métodos quantitativos é a possibilidade de exploração dele, né? Então, o método quantitativo ele não só oportuniza a discussão de uma teoria, a aferição de uma teoria, né? A gente consegue avançar um pouco mais nesse sentido, onde se consegue identificar também a magnitude do efeito de uma variável sobre outra variável, né? Por exemplo, dentro da economia nós temos a teoria geral da demanda, né? A teoria geral da demanda ela nos induz a acreditar que, né, um produto normal de mercado, né, que esse produto, quando tem o seu preço aumentado, terá a sua quantidade demandada reduzida. Essa teoria nos dá esse direcionamento. Aí as justificativas teóricas, né, porque as pessoas estão menos dispostas e aptas à aquisição quando o preço aumenta, né, menos disposta. Eu não vou comprar mais o bem X, eu vou comprar um outro produto, porque esse outro produto ele atende à minha necessidade de igual forma e o preço dele é menor.
né? Então, essa é uma questão de opção, né? Mas eu tenho também uma restrição orçamentária, né? Não é só uma questão de opção, é também uma questão de aptidão. Quando há um deslocamento do preço do produto para mais, né, o que justifica a redução da quantidade demandada também é a não disponibilidade de recurso financeiro para aquisição, né? Então, a teoria econômica, rapidamente, né, a teoria da demanda, né, a teoria geral da demanda, ela nos fornece exatamente esse entendimento. Quando nós tratamos a teoria com um método quantitativo, nós conseguimos informações relevantes, né? Nós conseguimos ir além dessa relação de causa e efeito existente. Nós conseguimos medir a magnitude do efeito, né? Qual que seria a mensuração da magnitude do efeito? Se eu tiver dados, né, primários ou secundários, como já foram frisados, né, um banco de dados, a qual me conta a história do comportamento da quantidade demandada e respectivo preço praticado nesses momentos, né, nós conseguimos, por procedimento quantitativo e estatístico, estimar qual é a magnitude do efeito, quer dizer, quanto que vai diminuir, de fato, na quantidade demandada ao aumento de 10% do preço, né? Então, sobre esse aspecto, os procedimentos quantitativos eles têm uma contribuição importante no sentido de dar respostas também pontuais, mais pontuais, com relação a problemas levantados na pesquisa científica de uma forma geral, né? Claro que há de se tomar alguns cuidados com relação aos procedimentos quantitativos, né? Como o professor Simão bem frisou, nós temos uma estatística descritiva e uma estatística inferencial. O interessante seria que os nossos alunos direcionassem as suas pesquisas para uma pesquisa estatística inferencial. Qual a diferença da estatística descritiva para a inferencial? Na estatística inferencial, há a possibilidade de testar hipóteses e estimar parâmetros, coisa que na estatística descritiva nós não temos essa possibilidade, né? A estatística descritiva ela trabalha com medidas de tendência central, com medidas de dispersão, né? Entram nesses campos de conceito, né? A média, os vários tipos de média, harmônica, geométrica, né? Entram também nesse conceito a mediana, a moda, né? E de dispersão, variância e desvio padrão. É importante, quando se faz uso da estatística descritiva, nunca usar o indicador de forma individualizada, nunca, né? Nós temos um bom exemplo da média, né? A média, muitas vezes a gente brinca, né, com os nossos alunos que a média às vezes é burra. Por que a média às vezes é burra? Porque a ideia da média, que é um indicador quantitativo, é um número que representa um grupo. Se a média é um número que representa um grupo, ela tem que representar bem esse grupo, né? Se eu for pegar um conjunto bem reduzido só para entender esse raciocínio, né, um conjunto com 3 números, número 1, número 2 e número 9, né, eu quero calcular a média desse conjunto, né, 1, 2 e 9 são 12. Dividido pelo número de elementos do grupo, nós temos a média 4. A média, refrisando, é um número que representa um grupo. Tá, agora vamos fazer uma análise sobre esse número encontrado, né? A média 4, primeiro, o número 4 está dentro do grupo? Não está. Não está dentro do grupo, né? O número 9 está dentro do grupo. Eu estou dizendo que se um número representa um grupo, o 9 está representado pelo 4. Será que o 4 representa bem o número 9? São questões que a gente sempre tem que ter, sempre tem que levantar para que não se incorra em erros específicos, né? Uma forma mais prática de se identificar também a necessidade de usar um indicador somado a outro, que não ele sozinho, né, principalmente na estatística descritiva, imaginar que nós estamos deitados numa mesa e nos é colocado nos nossos pés um forno elétrico, a qual é ligado a 140 graus Celsius. E na nossa cabeça é colocado um refrigerador, um congelador, onde ele é ligado a menos 20 graus Celsius, né? Veja a situação que eu me encontro, né? Os meus pés estão derretendo, estão queimando, e a minha cabeça está congelando, mas, em média, o meu corpo está numa temperatura agradável, né? Em média, o meu corpo se encontra numa temperatura muito agradável. Mas, veja, tudo isso é para frisar a importância de não usar indicadores descritivos de forma isolada, né? É interessante que se use com outros indicadores, com desvio padrão, por exemplo, que fatalmente já mediria essa dispersão entre os números e forçaria o pesquisador a entender melhor esse conjunto e entender principalmente que a média aritmética não é, talvez, o melhor indicador para se usar, né,
para essa finalidade. Com relação, professor, à estatística inferencial, que é o que eu imagino, né, que os trabalhos devem caminhar, né, seria muito interessante que, além da estatística descritiva, não que ela não seja importante, ela é importante dentro de procedimentos quantitativos, mas que a estatística descritiva ela seja um suporte e não seja um instrumento de método utilizado na pesquisa, né, e sim a estatística inferencial, né. Então, deixamos de usar, entendendo como foco principal do método quantitativo a estatística descritiva, ela se torna, sim, um suporte importante, mas a inferencial. O que entra dentro da análise inferencial? Como eu falei anteriormente, a necessidade de se medir, ter a métrica das hipóteses e se estabelecer, né, se estimar parâmetros, né? Essa é a finalidade da estatística inferencial. Aí nós temos, né, para finalizar essa primeira questão, professor, nós temos, sim, algumas ferramentas da estatística inferencial que são muito utilizadas em várias pesquisas, né, para esse fim, né. Então, nós temos o modelo de regressão simples, modelo de regressão múltipla, seja o modelo ele linear, seja ele não linear, logístico, né, exponencial, quadrático, cúbico, né. Nós temos, dentro da análise multivariada, além dos modelos de regressão para fazer uso, né, a estatística que vem adquirindo uma força muito grande, que é a análise, dentro da análise multivariada, a análise fatorial, a análise de cluster, de agrupamentos, né, são estudos mais recentes, mas que também vêm ganhando muito espaço dentro dos trabalhos científicos, né, que têm esse caráter quantitativo, né. Eu tenho, sim, alguns exemplos de aplicação, não sei se podemos já fazer, né, mostrar esses exemplos. É bem relevante, professor, de repente, se nós pudermos explorar também um pouco as aplicações desses métodos, alguns possíveis exemplos que a gente pode estar fazendo. Eu penso que é necessário chamar a atenção dos alunos para a fala do professor Amarildo. Ele está falando do método quantitativo e ele já está colocando um referencial teórico no contexto da sua fala. Já percebi várias passagens que o senhor faz um referencial teórico a respeito da sustentabilidade destes métodos que o senhor está colocando aí. E isso eu chamo a atenção exatamente nesse sentido. O referencial teórico não é uma coisa isolada. O referencial teórico faz parte do desenvolvimento do trabalho que eu estou pesquisando, que eu estou escrevendo. Parabéns, professor, pela sua colocação nesse. Professor, se você puder explorar algumas possibilidades que a gente tem da aplicação desses métodos, né, para que os nossos alunos, todos que estão nos assistindo, eles consigam visualizar possíveis pesquisas, possíveis linhas de pesquisa, possíveis direcionamentos que eles podem estar trabalhando. Perfeitamente. Bom, eu fiz alguns levantamentos, né, explorando de forma mais pontual exemplos direcionados para a área do cooperativismo de crédito, né, e esses exemplos eles trazem já uma sugestão de problema de pesquisa, eles trazem uma sugestão do tema que pode ser explorado dentro desse problema de pesquisa e já uma sugestão do instrumento métrico dentro da estatística que, eventualmente, possa ser utilizado, né, no caminho dessa solução desse problema de pesquisa levantado. Friso que o instrumento que eu vou mencionar talvez não seja o único possível de ser utilizado, mas ele serve como uma sugestão para uso, né? Então, vejam, nós temos dentro do cooperativismo de crédito, né, crédito que é direcionado para custeio, crédito que é direcionado para investimento, né? Então, um problema de pesquisa, por exemplo, que poderia fazer uso de uma análise correlacional, né, seria o volume de crédito para custeio, ele aumenta com o aumento da idade dos tomadores de crédito. Então, talvez seja interessante para uma cooperativa de crédito entender o seguinte: será que, à medida que aumenta a idade dos tomadores de crédito, dos cooperados, né, que tomam crédito para custeio, há um aumento
do volume de crédito de custeio ou não, né? Então, uma medida correlacional poderia facilmente contribuir para perceber se existe uma associação, né, entre a idade do tomador de crédito e o volume de crédito. Será que há uma necessidade de custeio maior à medida que a idade aumenta? Ou não? Será que, à medida que os anos vão passando, o produtor ele vai conseguindo se tornar mais, talvez, autossuficiente em termos de crédito e demanda uma quantidade de crédito menor? Seria muito interessante, né, por exemplo, responder esse tipo de questionamento, levando em consideração que as políticas de crédito poderiam ser talvez mais direcionadas para uma determinada faixa etária, ou ser mais discutidas dentro de uma determinada faixa etária, né? Ou também até numa questão de gênero, né, professor? Também. A gente tem, acho que é bem importante a gente frisar para os nossos alunos, o método quantitativo ele também permite a gente colocar variáveis qualitativas. Perfeitamente. Né? Variáveis qualitativas, por exemplo, de sexo, né, de raça. Exato. Então, existem alguns procedimentos, né, com as variáveis dummy, outros tipos de variáveis, que a gente consegue identificar um indivíduo de acordo com algumas características qualitativas também. Perfeitamente, né? Sempre há essa possibilidade. Apesar de nós estarmos falando desde o início que as variáveis são quantitativas, né, no método, elas podem ser inicialmente, sim, qualitativas, né? Aí existe um procedimento de conversão dessas variáveis para que deixe de ser nominais e se tornem, sim, variáveis métricas e para que possam, então, ser exploradas no campo da estatística, né? Também temos, como exemplo, para pesquisa dentro da área do cooperativismo de crédito, né? Eu falei um exemplo de coeficiente de correlação como um instrumento de mensuração, né? Dentro do método quantitativo, mas poderíamos usar, por exemplo, um modelo de regressão simples, né? Quando que poderia ser utilizado um modelo de regressão simples dentro desse mesmo campo de discussão, né? O problema que poderia ser levantado para um uso do modelo de regressão simples seria quanto da variação do crédito de custeio pode ser explicado pela idade dos tomadores, né? Seguindo esse mesmo raciocínio da idade, num primeiro momento nós fazíamos uma análise correlacional, quer dizer, estão associadas ou não estão, né? Com o modelo de regressão, há a possibilidade de fazer a medição, o quanto estão associadas e qual é o efeito, né? À medida que aumenta a idade do tomador de crédito cooperado, né, para custeio em um ano, quanto que vai aumentar em média ou diminuir a quantidade de crédito tomado, né? Então, tem condições de fazer esse tipo de medição, mas quando a gente consegue, ou quando a gente busca, melhor dizendo, explicar uma variável por outra variável, aí uma associação entre variáveis, uma análise correlacional, ela já não é mais suficiente, ela já não consegue fazer. Aí a gente parte para um modelo de regressão, nesse caso, como tem apenas uma variável explicativa, aí seria um modelo de regressão simples, né? Um outro exemplo que poderíamos também dar com relação ao uso de modelo de regressão, mas agora um uso de modelo de regressão múltiplo, né? Um modelo de regressão múltipla. O maior nível de escolaridade do tomador de crédito influencia na tomada de crédito para investimento? Será que, né, os nossos jovens eles têm maior ou menor aversão ao crédito para investimento? Será que são mais audaciosos? Será que à medida que a idade aumenta, né? Será que à medida que a escolaridade, principalmente, que é o foco desse problema, à medida que a escolaridade aumenta, será que a confiança aumenta também, a ponto de que o crédito para investimento é mais usufruído por pessoas de maior escolaridade? É uma questão que poderíamos também facilmente responder com o uso de um modelo de regressão múltiplo, né? E pensando dentro da área de custeio, né, poderíamos inserir mais variáveis, né? A ideia de que o modelo de regressão múltipla tenha mais de uma variável, né? Nós temos custeio para agricultura, temos custeio para pecuária e temos o custeio para processamento, né, dentro da área rural, né? Será que um desses tipos de custeio
ele tem uma utilização maior do que outro, né? Será que um deles é mais utilizado ou é menos utilizado? E se confrontarmos esta informação com a escolaridade também, né? Será que os tomadores de crédito para custeio de maior escolaridade se direcionam mais para o custeio pecuário, para o custeio agrícola? Enfim, são questões que podem ser exploradas dentro da área de cooperativismo de crédito, né? São problemas que podem encontrar respostas com o uso de modelos de regressão, né? Perfeito, professor. Agradeço pela exposição. Acho que é bem interessante para a gente conseguir enxergar quais as possibilidades que a gente pode estar trabalhando. Eu acredito que dentro do ambiente de trabalho, dentro de um cenário do município, de um estado, até mesmo a nível de país, a gente tem inúmeras variáveis que a gente pode estar relacionando quantitativamente, né? E eu acredito assim também, dentro desse rigor que a gente precisa ter nos métodos quantitativos, também a pesquisa qualitativa, ela demanda que a gente tenha cuidados, né? Eu acho que a professora Ruth pode nos ajudar. A gente precisa ter muito cuidado no momento de pensar uma pesquisa qualitativa, de pensar os procedimentos, de pensar como que a gente vai caracterizar essa pesquisa e também, acima de tudo, ter um cuidado muito grande em relação ao plágio, né? A gente sabe, temos uma legislação que trata o plágio como crime e acho que é importante os nossos alunos entenderem essa necessidade de estar atento ao plágio e também essa necessidade de caracterizar de forma adequada a sua pesquisa, buscar entender qual procedimento ele vai adotar, deixar isso muito bem claro na metodologia. Acho que é bem importante o aluno deixar claro o que é o trabalho dele, quais são os passos que ele vai estar seguindo, né? Porque quando ele chegar num resultado, aquele resultado reflete os procedimentos que ele tomou, né? Então, claro, pode existir outros resultados, mas dentro daqueles procedimentos, aquele é o resultado. Acho que isso é bem importante. Se a professora puder explanar um pouco mais a respeito da pesquisa qualitativa e também da questão da autenticidade. A questão da pesquisa qualitativa. Já foi citado anteriormente aqui a questão. A pesquisa qualitativa, ela se refere muitas vezes a comportamentos. Ela quer compreender os comportamentos que não estão afastados desses exemplos que o senhor deu, que eu posso trazer um resultado quantitativo, mas eu posso trazer um resultado qualitativo destes procedimentos, essa questão aí da busca de crédito, pessoas de mais idade, menos idade. Posso fazer uma pesquisa empírica, eu posso pegar um N número de pessoas e verificar essa disponibilidade, em vez de apenas em termos de numéricos, eu posso fazer também essa verificação a partir de declarações, de colocações dos pesquisados. Então, esse procedimento ele tem que estar pautado naquilo que nós já falamos anteriormente, que é a questão da ética, comprometimento e a seriedade naquilo que está se fazendo, né? E, nesse momento que eu faço esse tipo de pesquisa qualitativa, uma coisa que tem que ser ressaltada é que o pesquisador ele não pode se envolver ideologicamente na questão. Ele tem que ter objetividade. Ele tem que ter capacidade de compreender que existem posicionamentos diferentes daquele que eu adoto. Eu tenho uma linha de pensamento aceitável, passível. Eu não preciso mudar minha linha de pensamento. Agora, eu tenho que ser capaz de compreender que existem outros tipos de pensamento. E, para eu defender a minha ideia, eu tenho que argumentar.
Então, eu vou me basear que, nesta posição que eu tomo hoje, é isto, isso e isso. Eu me baseio cientificamente nestas questões. Eu encontrei pessoas com essa segunda posição. Eles se baseiam nisso, nisso, nisso. Tem pessoas com terceira posição. Então, eu estou fazendo uma análise de compreender o que as pessoas pensam e, a partir deste comportamento, de compreender esse comportamento, eu tenho que entender este comportamento dentro das relações sociais, da dinâmica das relações sociais, porque as nossas relações sociais não são estáticas. Às vezes, a gente conversa hoje com uma pessoa e ela manifesta uma posição, amanhã ela está manifestando outra posição, porque ela mudou de opinião. Só que, quando nós fazemos pesquisa, nós trabalhamos com opiniões. Nós trabalhamos com argumentações. O que vale não é o que eu acho. O que vale é o que eu concluo. E eu concluo a partir de argumentos. E aí é que vem a isenção do pesquisador. A capacidade de analisar objetivamente todas as posições enunciadas, por exemplo, naquele universo dos pesquisados. E entendê-los não a partir do meu ponto de vista, mas do ponto de vista da situação dele. Da situação dele, foi citado o exemplo da cooperativa. Nós vamos encontrar, dentro de uma cooperativa, nós vamos encontrar pessoas essencialmente favoráveis aos procedimentos da direção e outros contrários. Por que existe isso aí? Então, eu posso fazer esse tipo de investigação. Por que tem um X número descontente e por que tem X número satisfeitos? E eu tenho que aceitar como válidas, eu, pesquisador, tenho que aceitar como válidas as posições divergentes, e aí vem a questão da pesquisa. Compreender e explicar. Aí é que está o resultado da pesquisa. É essa necessidade de explicar as conclusões a que eu chego. E essa explicação é que tem que ter toda esta argumentação precisa, científica, com uma linguagem científica. Nós não podemos pensar em escrever um texto na linguagem do senso comum. Uma coisa que a gente percebe muito e quando se lê, o meu trabalho implica na leitura de uma quantidade enorme de textos. E quando a gente vai lendo um texto, 2, 10, 20, 50, a gente começa a perceber certos vícios. Por exemplo, o uso do nós. Os nossos alunos, a nossa cooperativa, os nossos cooperados. Quando a gente lê o texto, aquilo começa a pular na frente da gente. Eu não sou proprietário dos alunos, eu não sou proprietário dos cooperados. A ABNT, inclusive, recomenda o uso da terceira pessoa. Então, esse nós já é uma forma de envolvimento do pesquisador, que, na medida do possível, se recomenda retirar. O relatório técnico-científico, por exemplo, a ABNT é mais enfática. É feito na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Constata-se, verifica-se, investiga-se. Não se usa o nós. Nós vimos que... Não, nós não vimos coisa nenhuma. Quem é o nós? Tem um pesquisador só. Então, são certos vícios, me desculpe, aí foge um pouco da cientificidade. Eu acho que é essencial o que a professora colocou, porque a gente vê muito isso também até nos nossos alunos, no presencial também, não é só questão à distância. Não. É que existe uma diferença, as pessoas não se dão conta.
se me permite, vou falar uma... hoje em dia, nós estamos com um certo relaxamento com relação à nossa língua. As pessoas não fazem diferença entre uma linguagem coloquial e uma linguagem científica. Nós estamos aqui conversando, nós estamos usando uma linguagem coloquial. Nós estamos visando um aluno que está nos escutando, então é um dialógico. O texto escrito ele vai para uma infinidade de pessoas. E eu não sei mais. Tem autores da linguística que dizem o seguinte: quando o autor escreve um texto, ele perde o texto. O texto não é mais dele, porque vai depender da interpretação de cada um que lê. Então, esses pequenos vícios que nós temos que atentar, sim, usar uma linguagem científica no texto científico. Então, o relatório técnico, a BNT, é enfática. Usa-se a terceira pessoa, do singular, do presente, do indicativo. Não foi assim, era... Não, é. Porque se aconteceu lá em 1990, e eu estou pesquisando hoje, continua. Eu estou verificando, então não desapareceu. Não ficou no passado, está aqui. Então, são certas questões. Outra coisa que eu já gostaria de salientar é na confecção dos objetivos. Quando nós falamos nas conclusões, nós temos que voltar necessariamente à introdução. Na confecção dos objetivos, também existem outros vícios bastante difíceis da gente tirar do aluno. O que é um objetivo? É propor uma ação que pode e deve necessariamente ser executada. O que é uma ação que eu posso realizar? Eu posso comparar dois tipos de coisa. Mas, se eu colocar assim, eu vou tentar buscar compreender. Como é que eu vou fazer uma conclusão a partir de um objetivo desse aí? Eu quero compreender. Tá, eu compreendi. E agora? O que eu vou dizer lá na conclusão? Só se eu compreender. Não, tem que ser coisa objetiva. Eu vou investigar, eu vou perguntar, eu vou contar. Então, eu chego na conclusão, eu tenho que dizer, porque o que eu vou fazer numa conclusão de um relatório ou de um artigo? Eu vou dizer que aqueles objetivos que eu coloquei lá, eles foram respondidos dessa forma no primeiro capítulo, dessa forma no segundo, e aí eu faço as minhas considerações finais. Se eu tenho esse objetivo bem colocado, e o objetivo é frase curta, não se explica o objetivo. Comparar o azul com o amarelo, para não sei o que, não sei o que. Não, eu só vou comparar. O que aconteceu depois vem lá na conclusão. Então, o momento da formulação do objetivo é muito importante para a gente chegar a esse resultado final. Uma coisa que eu sempre repassei para os meus alunos que eu oriento, quando se faz os objetivos, quando se faz os questionamentos, se faz duas, três perguntas. O que é ética, por exemplo? Eu vou transformar esta pergunta num objetivo. Definir o que é ética. Então, eu faço dois trabalhos num só. Se eu colocar 3 perguntas, eu respondo em 3 capítulos com os objetivos. Um é definir, o outro comparar, o outro... Né? Então, esse momento aí é muito interessante que o aluno compreenda para facilitar o trabalho. O que nós estamos querendo passar aqui hoje
nessa videoaula é a facilitação, tornar fácil de realizar o trabalho, o TCC, o artigo, o relatório técnico. Independe do que seja que nós vamos produzir. Se nós pensarmos nesses detalhes, eu tenho que escolher bem o tema. Aqui o professor Amarildo já trouxe uma série de sugestões aí extremamente válidas. A partir dessa definição, e é interessante a gente dizer assim, na primeira frase que se escreve, estuda-se, o que o senhor falou ali? O método quantitativo, não sei o quê. Já define, na primeira frase, eu defino o que vai ser todo o meu trabalho. Quem vai ler aquilo já sabe o que vai encontrar. Faço questionamentos, coloco os objetivos. Quando eu chegar lá nas conclusões, eu tenho o que responder. Eu respondo cada um dos questionamentos pelos objetivos. Eu digo assim, eu comparei A e B. Dessa comparação resultou isso, isso, isso. Então, nessa elaboração de objetivos, a questão da linguagem, eu volto outra vez à questão da linguagem, linguagem precisa. A linguagem científica é sempre precisa. Nós não podemos... Literatura é uma coisa. Fazer literatura, eu posso devagar. Eu posso criar personagens, eu posso caracterizar os personagens na minha fantasia. No trabalho científico, eu não posso fazer isso. Isso não é permitido. Pelo menos dentro da área que nós estamos falando aqui nesse momento. A questão do plágio. Ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, nem tudo que está na internet é verdadeiro. Em primeiro lugar. Segundo lugar, nem tudo que está na internet está disponível gratuitamente. Há toda uma legislação que fala sobre a questão dos direitos autorais. E a Associação Brasileira de Normas Técnicas legisla sobre a questão dos direitos autorais, definindo o que pode ser reproduzido literalmente e o que não pode. Eu já sou bem radical. Copiou, citou. Se eu copiar 3 linhas, 5 linhas, cita. Diz o autor e a fonte de onde foi tirado. Não incorre em erro. Se tirar, tem gente que pega um parágrafo de uma folha, vira a folha do livro, tira outro parágrafo, terceiro parágrafo na outra folha. Isto é plágio. E o detalhe é que nós hoje temos muita facilidade de detectar os plágios. A presença do orientador é importante exatamente nesse sentido, porque o orientador conhece o aluno. Ele sabe a capacidade do aluno de produzir alguma coisa. Ele conhece o tipo de escrita do aluno. Às vezes, nós não precisamos nem passar por um verificador de plágio, porque nós já descobrimos que o texto está copiado. Então, e a cópia é crime. Está previsto em lei, o plágio é previsto em lei. Já ocorreu problemas aqui no Brasil de universidades retirarem o título auferido por alguém indevidamente, porque foi alguém, depois da defesa de doutorado, alguém entrou com processo de plágio contra o pleiteante do título, e a universidade foi obrigada a retirar o título. Então, o plágio é crime. Então, não copie. Copiou, cita. 3 linhas com aspas no meio do texto. Mais de 3 linhas em destaque, com destaque no texto e com a referência. Qualquer forma, referência.
foi fulano de tal, página tal, ano tal, página tal. Coisa mais simples fazer essa referência. E todo o material utilizado necessariamente aparece na bibliografia. Nas referências bibliográficas, todo e qualquer material utilizado, seja ele online, seja ele escrito, tudo, vídeos, filmes, tudo tem que ser referenciado. Há sites que permitem a reprodução, sempre com a ressalva da referência, da citação. Por exemplo, IBGE. Eu posso tirar qualquer dado estatístico, qualquer tabela, qualquer gráfico do IBGE, eu posso reproduzir no meu trabalho. Necessariamente eu tenho que citar a fonte. Questão de mapas. Eu posso reproduzir qualquer mapa, desde que eu cite a fonte. Então, tem sites que permitem esse acesso à fonte, e o professor anteriormente citou uma porção de institutos e de entidades que disponibilizam material. Eles disponibilizam material para ser utilizado por pesquisadores, mas eles não dão de graça para o outro se apropriar. Não é apropriação, é o incentivo à pesquisa, a facilitação das fontes, mas não para que seja apropriado. Então, a questão do plágio, e é muito fácil a gente detectar o plágio em trabalhos. Isso eu digo para vocês com a experiência que eu tenho de N trabalhos que passam pelas minhas mãos todo semestre, praticamente. Acho que a professora Ruth deixou claro aí, né, da importância também da escrita, né, da escrita, da forma como se escreve realmente um artigo, né, um artigo científico. Essa diferença é fundamental para a gente, né, professor Simão, professor Amarildo, mesmo que a gente coloque todas as questões, como se faz uma pesquisa, o que é uma pesquisa qualitativa, o que é uma pesquisa quantitativa, mas acho que essa importância de definir como se escreve realmente, dessa forma formal mesmo, e na terceira pessoa colocar os termos do objetivo, né, que essa coisa confunde muito os alunos nossos, né. Acho que a professora foi bem pontual. Objetivo colocado é objetivo respondido, né? E um objetivo ele não pode existir sem um problema, né? Sem uma problemática, sem uma justificativa. Acho que essa que a gente já deixa pontual aí o final. E essa questão do plágio, né? Essa importância aí para o aluno ver que, né? E às vezes o aluno se assusta com isso. Até que ponto eu vou conseguir escrever? A professora colocou outra coisa importante: a leitura. Lê muito. E o mais importante, que tempo que eu vou ter para fazer, que tema eu vou arrumar e ter esse tempo hábil, né, professor Marildo, para escrever. Então, eu tenho que buscar também adequar o meu tempo, a minha situação. A professora aí foi, nossa, né, fundamental para a gente, umas questões, professor, né, a gente perguntar. A professora, como já tem experiência, entende realmente o que a gente precisa aí, né? Agora, se o professor Marildo quer colocar mais alguma coisa, professor... Então, a professora Ruth bem comentou sobre a questão quantitativa e qualitativa, né? Na fala da professora, ela deixou muito claro sobre a questão de se ter um resultado e fazer a análise desse resultado. Então, nessa fala fica muito claro que os métodos quantitativo e qualitativo, eles não são excludentes, em hipótese alguma, são métodos complementares, né? Se eu tiver um número como resultado de um procedimento de cálculo, esse número, somente ele, não me diz nada. Eu preciso fazer uma análise muito criteriosa, entender o contexto em qual ele está inserido, para daí sim chegar a boas conclusões sobre o que eu encontrei e o que esse número me conta, né? Aí entra, sim, a complementação feito pela pesquisa qualitativa, né? Então, essa discussão de método, é muito importante frisar que eles não são excludentes, em hipótese, são complementares, né? Sempre são complementares. Eu acho que seria mais ou menos isso, né, que a gente tinha se proposto a conversar. Eu agradeço o convite feito, a participação com a professora Ruth, né, com os demais professores, e espero que, enfim, a gente tenha conseguido dar uma pequena contribuição
dentro da área quantitativa, que é o que a gente vem trabalhando nos últimos anos. E eu, na verdade, tenho elaborado aqui uma lista de propostas de temas de pesquisa. Se eventualmente os professores julgarem ser interessante, eu daria também para disponibilizar junto à disciplina, junto ao vídeo, para os alunos, né, de repente, se tem alguma atratividade por um tema ou outro, por uma ferramenta ou outra, fica à disposição para uso. Né? Agradeço também o convite. Espero ter atendido as expectativas de vocês e eu me coloco à disposição da coordenação do curso. Se os alunos precisarem de alguma informação mais precisa, se tiverem alguma dúvida a respeito das nossas falas aqui, eu estou à disposição. Agradeço também a companhia do professor Amarildo, do professor Simão e da professora Zoraide. Muito obrigada. Nós agradecemos, juntamente com a professora Zoraide, o aceite do convite de vocês. Eu acho que hoje a gente conseguiu trazer toda uma discussão muito importante para os nossos alunos. A gente já faz uma discussão como professores na disciplina, no nosso livro, né? Mas eu acho que essa visão de vocês como pesquisadores, como pessoas à frente, conhecedoras dos métodos, elas foram muito importantes para nós. Eu acredito assim que os nossos alunos, todos os alunos que estão nos assistindo, esse vídeo ele rompe, dá um caminho novo para os nossos alunos, porque eles conseguem enxergar algumas especificidades, né? Então, acho que isso é bem interessante. Então, a gente agradece mais uma vez a participação de vocês, né? E convida a todos os nossos alunos, a todos os pesquisadores, a todos os acadêmicos, né? A leitura, né? A respeito dos métodos, a se aprofundar mais em cada método, a ler bastante, a verificar, né? Porque vocês são convidados para descobrir esse vasto mundo do conhecimento científico.